Eu vou começar a gravação agora. Bom dia. Abrindo o slide, eu vou compartilhar a tela também para falar desse assunto, que é divisão celular. Dentro da divisão celular, a gente vamos lá. Dentro do assunto divisão celular, a gente já tinha começado, mas quando a gente pensa, assim, em divisão celular, você tem que pensar sempre, assim, o motivo, né. Porque a gente é pluricelular. Isto é, nós somos formados de células, milhares dessas células. E o que que é a célula? É a menor unidade viva do ser. Nela acontecem, inúmeros eventos para manter o todo, sendo que o todo é o quê? Um aglomerado de células, mas que cada célula tem o seu papel, tem a sua função, para garantir a harmonia do corpo. É como se fossem engrenagens, né. Se a gente pensar num carro, toda a mecânica de um carro, quem já abriu o capô do carro e viu ali, né, o motor, as velas, o tanque, toda a fiação, você sabe que aquilo ali tem que funcionar em harmonia, pra que o carro desempenhe o papel que ele para que ele existe, né. O carro ele é para movimentar, né, gente. Ele serve para isso. A gente, nós temos em cada órgão nosso, ele desempenha um papel, né. Então, ó, a boca é um órgão, desempenha um papel, né, da primeira parte da digestão do alimento. Então é uma digestão, é uma ocorre a parte física, né, que é a trituração, e a parte química, que é graças às enzimas que existem em nossa boca. O estômago ele desempenha também um outro papel, né, mecânico e químico também, né. A nossa pele, que é o maior órgão que nós temos, ela desempenha também um papel de proteção, né, do restante do nosso corpo, envolve o nosso corpo todinho. E cada órgão que eu disse, ele é feito por tecidos, e os tecidos são feitos por células. Ok? Estão me ouvindo direitinho? Estão entendendo? Cortou a ligação por um acaso? Deu uma parada aqui. Tá ok, né? Show. Obrigada. Então, em se tratando de divisão celular, olha a palavra celular vem de célula, né? Eh, por que que as células se multiplicam, né? Divisão e multiplicação, nesse sentido aqui da biologia, são a mesma coisa. Então, por quê? Porque eu tenho uma célula, né, eu vou dar um exemplo, que ela vai se dividir, dividindo, op, virou 2, né. Então antes eu tinha uma, agora duplicou, não foi? Então, divisão e multiplicação celular são a mesma coisa. Por que que a célula se multiplicaria então? Então tem um motivo, né, e aí a gente vai ver, né, ao longo desse slide aqui. Esse tipo que a gente está vendo agora, ele é chamado de mitose, tá. Esse que eu falei aqui, ele ó, de uma virou 2, mitose. Então mitose é o quê? É a ocorrência de apenas uma duplicação, né, de cromossomos para cada divisão do núcleo. Então ocorre a divisão ali, do material, tá, genético. Logo, vão multiplicar os cromossomos. Então, qual é a característica principal da mitose, desse tipo de divisão celular? É promover cópias idênticas. Então, uma célula mãe se divide, que multiplicou, né, e dá origem a 2 células filhas idênticas. É como se fizesse Ctrl C, Ctrl V, tá bom?
Aí então, ó, eu tenho uma célula aqui, né, célula mãe, que ela vai se dividir e virar, ao invés de uma, no final tivemos duas células idênticas, bom? São as células filhas. Então para que os seres vivos fazem isso? Por vários motivos, né. Então, por exemplo, se a gente pensar no nosso corpo, né, o nosso corpo, muitas das nossas células, elas precisam ser substituídas, ou porque envelhecem, ou porque são danificadas, né. Então, exemplo aí da nossa pele. A nossa pele, se eu faço um corte na minha pele, essa pele não vai ficar aberta a vida inteira, ela vai ter que ser fechada. Para ela ser fechada, eu tenho que ter material, né, como se eu tivesse aonde você tá aí, eu jogasse, sei lá, um martelasse, né, e abrisse um buraco na sua parede, de, sei lá, 2 metros. Para você fechar, você precisaria de material. Ah, que material? Madeira? Ferro? Não, o mesmo material de que é feita a sua parede. Se a sua parede é feita de madeira, você vai ter que ter um outro pedaço de madeira para poder cobrir. Mas se a sua parede é feita de tijolo, você vai precisar de quê? De tijolo para cobrir aquele buraco ali, certo? O mesmo material de que é feito o resto. Então imagine que os seus tijolos, eles se multiplicassem até ele conseguir fechar a parede. É isso que acontece na divisão celular. Mas como acontece dentro da célula e ocorre um processo, é importante que vocês saibam que processo é esse, tá? Então, a nossa pele é um dos órgãos que são feitos por tecidos, feitos por células e que as células têm capacidade de regeneração, isto é, têm capacidade de fazer outras, né, de construir, de se multiplicar. Agora, por exemplo, toda célula faz isso? Não. Exemplo, o neurônio. O neurônio ele não tem essa capacidade. Ele teve, né, lá em célula-tronco, quando éramos embriões, quando estávamos lá na barriga da nossa mãe, nos desenvolvendo. Lá naquele momento a gente teve uma diferenciação celular que originou o músculo, originou o neurônio, que são 2 tipos de células que não fazem divisão celular, pelo menos adulto, né. Adulto não ocorre esse tipo de divisão celular, ok? Estão me ouvindo direitinho? Dá um ok pra mim. Então tá bom, beleza. Se você pensar, a nossa célula da pele é uma célula que ela reveste, né, ela reveste o nosso corpo, então o papel dela é proteção. Sendo assim, ela deve ser muito apedrejada, né, ela deve ser muito danificada. O que você acha que danifica a sua pele, para ela precisar de ser reconstruída? Escreve aí pra mim, o que você acha? Olha pra tua pele agora, olha para o teu braço, olha para o teu pé, né, enfim, todo o seu corpo, toda a sua estrutura é feita de pele, né. O que você acha que faz com que a sua pele, além de um machucado, ela seja reconstruída? Pode ir falando gente, que eu tô lendo aqui o comentário. Arthur, Juan, Thaís, o que vocês acham? Coisas pontiagudas, sem ser esse tipo de machucado, sem ser um machucado. Por que que você acha que quando pega sol isso aí, Arthur, tem a ver muito com isso. Isso, o sol, mais o quê? Poeira, né, gente. A nossa pele, ela é a barreira. Então, ó, poeira, o sol, isso tudo faz com que a sua pele, né, resseque. Isso aí, o fogo, uma queimadura, né.
se houver uma lesão, até mesmo coisa pontiaguda, como o Gustavo falou, né, se alguém queimar, mas a própria radiação solar, ela danifica, ela resseca, né, a poeira, tudo isso aí danifica. Então, ao longo da nossa pele, a gente repõe, né, ao longo do nosso da nossa vida, a gente repõe. Eu acho que a luz do celular, ela mancha, né, Bárbara? Algumas luzes, elas mancham. Tem lâmpadas, né, aquelas lâmpadas, não aquelas frias, né, mas aquelas lâmpadas que são usadas nos ambientes para poder é mais a parte, de decoração. Dependendo da lâmpada, ela queima a sua pele, ela dá mancha. Então, ao longo da nossa vida, a gente perde aproximadamente, se a gente pensar assim, se a gente viver 65 anos, que era até então a média de vida, né, a expectativa de vida das pessoas, você perde cerca de 8 quilos de pele. Então, por quê? Porque a sua pele, ela tem que ser o quê? Renovada, né. Porque basicamente aquilo que você está vendo é aquilo que já é morto, aquilo porque a nossa pele ela é rica em queratina, né, que é uma proteína. E esse processo de queratinização, ele vai subindo, né, e vai ressecando a parte de fora. Tanto que, gente, depois que você toma banho, você passa toalha, né. E por que que você tem que lavar a toalha? Porque tá cheio de células mortas, né. Porque, assim, não tem lógica, se eu tomo banho e fico limpo, por que que eu tenho que lavar as toalhas, né, de banho? Porque ficam presas nessas toalhas a nossa pele, né, aquilo que foi morto, né, beleza? Essa célula aqui também, ela não faz a divisão celular, tá bom? Que é a hemácia, mas ela tem que, ser produzida por uma célula que faz a divisão celular, que produz células, né, e tem a ver com o processo de divisão celular. Ela em si não faz Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Mas a medula óssea, né, que são as células do tecido hematopoético, é que vão fazer essa divisão, ok? São as células vermelhas, ó. Essas células aqui, elas vivem em torno de 3 meses. Então, gente, se a gente pensar numa pessoa que tem 80 anos, ela trocou as suas hemácias 320 vezes. Legal, né? Tem a ver com o processo de divisão celular também, mas não é ela que faz, tá? Diferente da nossa pele, né? Que ela mesma produz. Então, por que que os seres vivos, né, multiplicam as suas células? Com a finalidade de reproduzir, tá? Por exemplo, bactérias, protozoários fazem reprodução assexuada, então eles se multiplicam, tá? De uma célula dá origem à outra. Para crescer também, igual a gente precisou de produzir inúmeras células para que a gente pudesse crescer, né? E repor células perdidas, como eu falei também. Então, organismos unicelulares, como eu falei, bactérias, protozoários, fazem multiplicação celular para se reproduzir, né, e os indivíduos multicelulares para poder crescer, né, se desenvolver. Então, que processo é esse que ocorre a divisão celular? A gente chama de ciclo celular. Por quê? Ele é cíclico, tá? Termina um processo, passa um tempo, esse processo se reinicia, ok? Não é contínuo, tá? Então, o que que é o ciclo celular? É como se fosse o ciclo ali da vida, né, que a base da vida é a célula. Então, corresponde ao conjunto de transformações pelas quais passa a célula desde a formação até o seu desaparecimento, até a célula, né, morrer, mas aí outras células chegam para dar lugar, ok? Então, esse ciclo celular, ele tem 2 partes importantes, tá. Uma que é a intérfase e outra que é a divisão, a gente vai ver tudo isso aí agora. Então, intérfase
que seria o quê? Uma fase de crescimento da célula, e a fase em que a célula a fase em que essa célula realmente vai, se dividir, tá. Isso tudo que eu estou falando ainda está na página 14, né, e 15. Então, que eu vou entrar exatamente aí na página 15 para te falar de um processo chamado intérfase, tá. Então o que que é a intérfase? É aquilo que antecede realmente o momento em que a célula vai fazer isso, tá. Antes da célula fazer isso, tem que acontecer coisas aqui dentro para que ela possa se multiplicar, para que ela possa realmente, vir e se separar. É a fase de maior duração. Eu coloquei coisas importantes que são cobradas nas provas, tá, as provas de vestibular. Então eu coloquei coisas aqui, assim, que já apareceu em provas, e que virou pegadinha. Então, atenção nesses bizus aí que eu tô dando, tá. Ó, é a fase de maior duração, se você olhar na página 15 tem um gráfico, tá. Esse gráfico, ele tá em formato de pizza, né, tá redondinho. Olha a linha vermelha. A linha vermelha tá mostrando a intérfase. Se a gente pensar, mais de 75% do tempo de divisão celular, acontece na intérfase, tá. E depois que a célula realmente vai se dividir. O que que é a intérfase? É todo o período em que a célula não está dividindo, tá. Mas você tá me ouvindo, ô Júlia? O importante é que vocês estejam me ouvindo. Qualquer coisa tá travando, né? Tá. Eu tô travando pra todo mundo aí, gente? Não? Tá. Ô, Júlia, de repente é só pra você mesmo por causa disso que você me falou, tá? Aí, mas, a aula tá sendo gravada, tá, chuchuzinha? Qualquer coisa aí, se você não entender alguma coisa, você me sinaliza que eu repito, beleza? Qualquer um, tá, gente? Se não entender qualquer coisa aí, eu sei que os assuntos aí nessa parte do ano, né, que a gente está estudando, são assuntos bem complexos, né, são assuntos que vocês, precisam imaginar que aconteçam, porque você não está vendo na prática. É diferente de você estudar um bicho, você estudar: "Ah, eu sei o que que é um estômago, eu sei o que é, né, uma antena, uma asa, eu sei o que é isso", mas a nível celular você não visualiza isso. Então por isso que às vezes é mais complexo, eu super entendo vocês, né, porque isso aqui é prática, é vivência aí que, enfim, mas saiba que está acontecendo em você e é um processo de extrema importância, porque tudo que envolve célula cai muito no Enem, tá, cai muito. Então a gente vai tentar, assim, fazer com que isso seja mais prazeroso, apesar de você não estar vendo, então vão ter videozinhos, eu vou colocar um link aí de um videozinho para vocês verem no momento que a gente terminar a aula, terminar esse assunto, né, da mitose, para vocês verem numa animação como que seria, que aí facilita a vida o aprendizado de vocês, tá bom? Então aqui tem que ter bastante atenção mesmo, porque não é um assunto assim, você não viu esse assunto, você já viu que a célula precisa se dividir, você já viu divisão celular, mas o que acontece em cada ponto, você não viu ainda, é a primeira vez. Logo, é necessário ter uma maior atenção. Bom dia, Lila, tudo bem? Outra dica eh, que cai em prova, tá? A intérfase não é o momento que a célula está descansando. Ela não está descansando, pelo contrário, ela está em intensa atividade. É um momento que ela está duplicando o DNA, que ela está produzindo proteína, né, RNA, então o pau está quebrando, tá. Então não é o momento que ela está descansando. Então, porque já caiu em prova falando que era o descanso da célula.
Porque nessa fase ela vai aumentar de tamanho, ela vai produzir todas as substâncias necessárias para que a divisão ocorra, tá, como eu falei aí. Então, essas fases, né, são 3 fases que acontece a divisão celular, tá. E a gente começa com a fase G1. Eh, G esse G, né, ele era, ele é G porque é de gap, né, gap em inglês, que significa intervalo. Mas, é um intervalo, mas que acontece muita coisa. Manteve-se a nomenclatura, né, G1, G2, até o momento é mantida essa nomenclatura, mas não é conhecido como um tempo de intervalo. É um tempo que acontecem muitas coisas importantes para que a célula realmente possa fazer isso, tá. Porque entende-se que para as 2 terem a mesma constituição, precisa de dobrar as coisas aqui dentro nesse momento, tá. E aí é isso que vocês vão ver agora. A fase G1 é a qual fase? Ela antecede a duplicação do DNA. Então não é a fase que acontece o DNA, a fase de duplicação do DNA é a fase S, mas a gente vai falar. E o que que acontece na G1? Ó, eu coloquei em verdinho aqui os acontecimentos, ó. Acontecem as funções vitais da célula para que ela consiga se multiplicar. É a etapa de maior crescimento da célula, ocorre a síntese de proteínas. Que é isso? É tudo aquilo que a gente viu anteriormente de, síntese proteica, tá. Aquela fase, dos ribossomos, né, da, transcrição, da tradução, tá, e da produção de proteínas. O aumento da quantidade de RNA, por quê? Porque lembra que é o RNA que vai fazer proteínas? É ele que vai lá, faz a leitura do DNA, né, aí o RNA mensageiro vem, e o RNA transportador, ele ele que vai trazer, né, o ribossomo e o tradutor vai traduzir as proteínas, tá. E os aminoácidos, aliás, né, para formar proteínas. Então é uma fase que tem, assim, multiplicação de coisas importantes, não é multiplicação do DNA, para que ocorra a próxima fase, ok? Aí a gente vai para a fase S, que é a segunda fase da intérfase. No seu livro, na página 15, você está vendo aí, ó, G1, que é a fase maior que tem, né, que é a fase que está aumentando um monte de coisa, mas não DNA, tá, para que a célula possa produzir o restante dos materiais, né. E a gente vai para a fase S, a fase S é porque ela é chamada de síntese. Síntese de quê? Do DNA. Síntese do DNA é o quê? Multiplicação do DNA, ó. Ocorre a duplicação do DNA. Duplica-se o DNA, porque no final você tem que ter, as 2 células têm que ter a mesma quantidade de cromossomos, tá? A mesma quantidade de DNA. Ocorre síntese de histonas. Histonas é o quê? São aquelas proteínas que enrolam no DNA, que a gente já viu na aula de material genético. Então, histona é aquela proteína que está enroladinha no DNA. É o evento mais importante da divisão celular, tá? Se a gente pensar na intérfase, né? E é o que é mais cobrado nos vestibulares. Então, foca no S, na fase S, tá? Na síntese. Por quê? Síntese de DNA. Botei aqui as dicas, tá? Então aqui, ó, no final tem até essa imagem, a gente vai para a fase 2, G2, que acontece o quê? Intensa produção. Beleza, Júlia, obrigada. Intensa produção de ATP, a gente já viu o que é o ATP, adenosina trifosfato, né. Por quê? Porque a célula precisa de energia, tá. E aí, ela precisa de energia para poder desempenhar o papel dela, porque tudo gasta energia, né, gente. Até a gente dormindo gasta energia. Então imagina dividindo célula. Presença de novas organelas, lembra que eu falei que aqui se eu tenho, né, eh
mitocôndria, se eu tenho complexo Golgiense, se eu tenho centríolos. Obviamente, quando se divide, o que uma célula a célula anterior tinha, essa célula daqui também tem que ter. Logo, né, tem que haver a multiplicação celular. Duplicação dos centríolos, lembra que os centríolos é que vão, coordenar essa divisão, né, eles vão migrar e vão criar o fuso mitótico, a fibra do áster. Síntese de RNA, então continua produzindo, né, bastante RNA aqui. Síntese de proteínas e início da condensação. O que é condensação? Condensação, como é que está o cromossomo lá na célula? Ele está todo espalhado, é como se fosse assim, a linha, né, a linha da pipa, ela tá condensadinha, né, aquela linha 10 lá, né, toda enroladinha no carretel, quem já soltou pipa aí. Se eu tô com a pipa no ar e eu tenho que abaixar a pipa, eu não fico enrolando ela no carretel, eu vou abaixar ela rapidinho, aí ela fica toda no chão enrolada. Então imagine que o DNA fica daquele jeito na célula, ele fica todo emaranhado, né, ele não fica espiralado bonitinho. Só que aqui ele começa a sua condensação. No videozinho você vai ver isso. O que que é essa condensação? Ele começa a se espiralar naquele formato de cromossomo. Como eu falei, o DNA está em cromatina. Agora aqui ele vai virar o cromossomo, que ele vai ficar o quê? Espiralado. E aí, a gente vai para a fase que a gente para o momento em que a gente chama realmente de mitose, ok? Então o que que é a mitose, ó? É o mecanismo mais comum de reprodução dos organismos unicelulares, eucariontes, e também é um processo de reprodução dos seres vivos pluricelulares, ok? Então, tanto sexuada quanto assexuada. Esses termos vocês já viram, sabe do que significa, né? Então, vários indivíduos, quando ele vai se multiplicar, ele utiliza esse tipo de divisão celular, que é sem gametas, né? Não tem variabilidade genética. Então, exemplo, alguém em casa já fez iogurte? Quem aí já fez iogurte? Me fala como que faz iogurte, sem ser iogurteira, aquelas iogurteiras chiquérrima, nã-nã-nã. Me fala se já fez, como é que faz? Eu já fiz algumas vezes, inclusive em sala de aula. A indústria alimentícia, ela utiliza esse processo. Os iogurtes que vocês conhecem, que vocês tomam, de diferentes marcas, ele é feito desse processo aqui. Quem pode me dizer como é que faz? Nunca fizeram, gente? Ah, então anota aí a receita. Estão me ouvindo? Ó, a Júlia falou: "Ô Júlia, acho que você tá no privado, você tá falando comigo no privado. Fala no geralzão aqui pra mim, que aí todo mundo vê o que você tá falando". Então, ó, a Júlia falou que é só colocar leite, mas colocar leite aonde? No iogurte? Então como que seria, Júlia? Eu poderia pegar, assim, sei lá, 1 litro de leite, e eu pego um potinho de iogurte e misturo, é isso? Que já faz o iogurte? Mas na hora? Ou não? Ou tem que esperar? Ah, então tá bom. Então a Júlia manja dos paranauê aí, ó, de fazer iogurte, ó. Então anota a receita aí, ó. O que que é o iogurte, gente? O iogurte já vem escrito, tá na embalagem. Ele é feito de quê? Quem sabe o nome do que o iogurte ali? Tem ser vivo no meio. Que ser vivo que é? Ó, você vê que a Júlia falou que demora. Isso aí, lactobacilos. Lactobacilos é um tipo de bactéria. A bactéria que, ela vai decompor, ela vai se alimentar do açúcar do leite, ok? Do açúcar do leite. Então, alimentando o açúcar do leite, ela vai produzir um ácido. Esse ácido é que vai dar aquele azedinho do iogurte.
Então, para você fazer iogurte, você pega 1 litro de leite, deixa ele ficar morninho, não quente, porque quente mata a bactéria. Ele fica morninho, aí você compra aquele potinho de iogurte sem sabor. Por quê? Porque depois você vai botar o sabor que você gosta. Eu gosto de botar morango. Então pego aquele potinho ali de iogurte, né, despejo numa vasilha que tem 1 litro de leite, né, tampo, deixo fora da geladeira por pelo menos 24 horas. Eu gosto de deixar 48, porque ele fica mais cremosão. Então 24 horas já é suficiente para quê? Para que o iogurte, aquele leite talhe. E o que que fez ele talhar? Foram as bactérias. Então, se a gente pegar uma amostra daquilo ali, no momento em que eu misturo o leite com o iogurte, eu botar numa lâmina e levar no microscópio, vocês vão ver uma micareta, gente. Uma micareta, todo mundo se multiplicando. Por quê? Porque é a bactéria que está fazendo esse tipo de multiplicação, tá? É Ctrl C, Ctrl V, né? De uma tá saindo outra, beleza? A nossa célula, o processo é um pouquinho parecido, né, quando ela faz a mitose, ela se multiplica dessa forma, tá bom? Nesse caso ali, a bactéria, ela faz divisão binária, tá? É um processo bem parecido, é só para vocês entenderem como que funciona isso, como que funciona essa multiplicação, tá? Então, nesse caso aí, a bactéria fez, a reprodução assexuada. É porque esse Chamito, Yakult são leite fermentado, né. Não é bem um iogurte, é leite fermentado, e o processo é mais chato de ser feito. Tem até receita, né, na internet, e eu não sei como é que faz não. Eu uso esse exemplo do iogurte natural, porque ele é fácil de fazer, né. É, tem as baunilha, aqueles negócio todo, né, Júlia. Então só para vocês entenderem, eh, quando uma célula faz mitose, ela inicialmente, ela tem 46 cromossomos. Se a gente pensar na gente, na nossa espécie, todas as espécies têm 46 cromossomos, sim ou não? Todas as espécies têm 46 cromossomos, sim ou não? Não, isso aí, a gente viu na aula de material genético que nem todas as espécies vão ter esse número, né. Vão ter espécies, o milho, por exemplo, tem 14 cromossomos, a mosca tem 3. Então isso vai variar de espécie para espécie. Ter cromossomos, eh um número elevado de cromossomos significa que o indivíduo é mais evoluído que o outro? Sim ou não? E aí? Ter um número elevado de cromossomos significa que o indivíduo é mais evoluído que o outro? Isso aí, não. Porque bactéria, por exemplo, tem 50 cromossomos. E a gente tem quanto? 46. Esse intelectualidade aí só muda, né. Não usa esse termo intelectualidade, porque se a gente pensar em intelectualidade só existe na nossa espécie, né. A nossa espécie que é capaz de criar, de estudar, tá. Então não quer dizer que seja mais evoluído que o outro, tá. Então, ó, 46 cromossomos é uma célula. Quando ela se divide, entende-se que as 2 células que ela se transformou, também tem que ter a mesma quantidade de material genético, a mesma quantidade de cromossomos. Então o que que é 2 Ns? 2 Ns é o número diploide, a gente já estudou isso, tá. Diploide, então é importante você saber o que que é diploide e o que que é haploide. Então, diploide, quando eu uso o termo 2 Ns, eu estou falando diploide. Qual o número diploide do ser humano? 46. Qual o número haploide? 23. E aonde tem? Espermatozoide ou óvulo, né, o haploide. E o diploide? Em todas as outras células que, não são gametas. Então, 46 cromossomos, beleza? Então, diploide, número duplo de cromossomos, né? Exemplo, as células somáticas do nosso corpo. Exemplo, todas as células, com exceção dos gametas.
Qual a finalidade então da mitose? Ó, multiplicação das células do corpo, reprodução assexuada, dei exemplo aí, e o processo de regeneração dos tecidos. Então, quer dizer, tem que recuperar aquele tecido, vamos fazer a mitose. Aqui seria um resumão de como acontece essa mitose e as fases. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai dividir as fases, tá? Então, qual a primeira fase que eu tenho aqui? A primeira fase da mitose, a mitose tem 4 fases, tá? E a gente vai falar das 4. Ah, por que que tem que falar das fases, professora? Professora, porque nas provas cobram essas fases. E a gente tem que estar atento, inclusive aos nomes das fases e o que que acontece em cada uma delas. Então, o que que acontece nessa fase da prófase? Então aqui, ó, só para a gente relembrar, a célula eucariótica, ela tem lá o núcleo dela, que é formado pela membrana nuclear, né, que eu chamo de carioteca, né, dando nome inclusive, ó, eucarioto é o nome dos indivíduos que possuem núcleo celular, né, a carioteca, o núcleo vai tá o cromossomo vai estar dentro do núcleo. Olha como é que ele tá aqui, ele ó, o cromossomo, ele vai estar, desenrolado, tá. Ele começou a se enrolar lá, né, naquele período que eu mostrei ali na G2. Então ele começou a se enrolar ali, lá na intérfase, né. Aqui, ele tá, professora, eu tô vendo ele desenrolado, mas eles estão aqui, ó, em condensação. O que que é isso? Eles estão em processo de quê? Espiralização, tá. Então, ele continua se enrolando aqui na primeira fase da mitose, que é a prófase. Então, ó, continuação da condensação dos cromossomos, fragmentação da carioteca, a carioteca ela desaparece, por quê? Ele não quer que os cromossomos se multipliquem mais, não precisa de se multiplicar, porque já se multiplicou, tá? Então o que que faz? Desintegra essa carioteca, desintegra o nucleolo é onde estão lá as proteínas, né, no núcleo. Migração dos pares de centríolos para os polos. A gente viu o centríolo, a gente teve uma aula só dessa organela, o papel dela, do que ela é feita, daquelas trincas, né, com 27 microtúbulos. É, é feito de proteína chamada tubulina, né. Então, esse esse centríolo, ele vai migrar, ele vai para os polos, de uma ponta a outra, tá. Então, eram 2 centríolos, tudo que está ali dentro se multiplicou, lembra disso? E agora o centríolo ele vai para os polos, ó. Então, migração dos pares de centríolo, então um par vai vir para um polo, outro par vai vir para o outro. Ó, cada novo centríolo origina ao seu redor fibras proteicas. Então, essas coisas espigadinhas assim, ó, é chamado de fibras do áster, tá? Esses termos aqui é importante gravar, tá? E a formação do fuso. O fuso é uma linha que você vai ver mais nas imagens mais adiante. Acromático significa porque que acontece? Para ver isso, gente, o cientista, ele tem que colorir essa célula artificialmente. Então ele tem que jogar corante para ele conseguir visualizar cada parte da célula, as organelas, né, todas as organelas, o núcleo, o material genético, ele precisa de colorir artificialmente. E olha que interessante, quando ele joga corante, esse fuso, ele não fica colorido. Então por isso que ele é acromático, o A significa negação, ele não tem cor. Tudo bem? Até aí estão me entendendo? Quer que eu repite alguma parte aí da intérfase ou dessa primeira fase da mitose? Dá um ok para mim, se não, se tiver tudo bem para que eu possa prosseguir. Estou à disposição, tá gente, não tem nenhum problema eu repetir, a gente vai levar o tempo necessário que for para você entender, é isso que importa, tá? Então pode perguntar, né: "Professora, eu não entendi", pode voltar, "Esse termo eu não entendi", tá bom? Tô à disposição aí, pode me perguntar no privado também, se você tem vergonha de perguntar aí para todo mundo, ok? Não há nenhum problema em perguntar também não, tá gente? Enfim, a prófase
Então, a prófase é um momento, Gustavo, da, mitose. Isso aí você conseguiu entender? É uma das fases da mitose, que a mitose tem 4 fases, e que é importante que você saiba que em cada fase dessa acontecem eventos importantes. Então, o que que a prófase é marcada? Ela é marcada pelo momento em que o núcleo, né, ó, o núcleo tá aqui, a célula tem um núcleo, se você observar, ó, que vai acontecer com esse núcleo? Ele vai ser fragmentado. O que que forma o núcleo? A carioteca. A carioteca ela ela sai, aí o material fica todo perto de ali no citoplasma. Por quê? Porque a célula está no momento de divisão, tá. E sai esse material, essa carioteca sai porque a célula não tem que multiplicar o material genético agora, porque esse material genético já foi multiplicado na intérfase. Em qual fase mesmo, Gustavo, que foi multiplicado? Lembrando que é importante saber essas fases. Em qual fase ocorreu a duplicação do material genético? G1, S e G2. Qual das 3 ocorreu a duplicação do material genético? Duplicação do DNA. Isso aí, a fase S. Beleza. Lembre-se que a gente depois vai olhar, aliás, inclusive tem até um gráfico, daqui a pouco eu vou olhar esse gráfico, tá? Tá na página 15 esse gráfico aí, mostrando o processo da intérfase e da mitose. E o que que o Enem ama cobrar gráfico, então tem que saber interpretar o gráfico. Eh, e aí, o que que os centríolos começam a fazer? Eles começam a se migrar, e de um polo ao outro. Se eu pensar assim, ó, na célula, quais são meus polos? Essa voltinha aqui da minha mão e essa voltinha aqui. Então o centríolo ele faz isso, ó, cada parte centríolo vai para uma ponta. Dessa ponta surge, ele vai formar, as fibras proteicas, né, que a gente chama de áster, que é para dar estabilidade pro centríolo, tá? É como se fosse assim, tipo, meio que uma fixação dele. E essas fibras do áster, aí esse centríolo, eles vão produzir um fuso mitótico, que são umas linhas. Essas linhas é o fuso acromático. Fuso acromático por quê? Ele não tem cor, tá? Na hora do cientista ir lá corar, ele não pega cor, por isso que é chamado de acromático. Tem alguma coisa específica que você não entendeu, Gustavo? Que queira perguntar? Da prófase? Então tá tudo bem na prófase, né? Posso seguir, né? Outra fase é a metáfase, tá joia? É a metáfase. A metáfase é uma outra fase da mitose. Meta, né? Meta, significa um meio, tá? O que que acontece aqui? Ó, você vê que as fibras do áster aqui, o fuso acromático aqui, ó, fuso mitótico também é chamado de também fuso mitótico. O que que acontece com os cromossomos? Eles estão aqui, ó, no meio, tá? Esses cromossomos, gente, eles já estão em formato de xizinho. Lá na intérfase, ele tá um palitinho só. É um palitinho lá na intérfase. E o que que aconteceu? Ele se multiplicou, tá? Viraram 2. Aí é formado o xizinho. Então aqui ele estão em formato de xizinho, e estão aqui no meio, né, na região equatorial. Se a gente pensar assim: "Ah, qual é a região equatorial da Terra?", aí você vai falar: "Ah, é na linha do Equador, né". Então o Equador você sabe que é ali no meio. Então a metáfase, ô Arthur, eu não falei da telófase ainda não. Eu ainda nem cheguei na telófase, eu tô na metáfase ainda. Eh A metáfase, então, é o momento em que os cromossomos estão o quê? Na linha equatorial, tá? Eles estão dispostos ali. O que que é marcada a metáfase? É que esses cromossomos estão na linha, né, equatorial, e eles atingem o grau máximo de espiralização. Então, aonde eles estão mais em formato de X, mais condensado, tá? Mais espiralado, é o grau máximo de espiralização, é na metáfase.
E o que que acontece? As fibras do fuso, elas se ligam numa região chamada de cinetocoro, né, que é a constrição, né, numa das constrições daqui do cromossomo, e vai puxar, tá. Mas o evento marcante é cromossomos alinhados na linha equatorial e as fibras do fuso, elas vão se ligar aos cinetocoros, tá? Nessa placa metafásica. É nessa fase, gente, que é possível ver o cariótipo. Então, no DNA, o cientista, ele vai parar esse processo com uma substância química, para que ele consiga ver os cromossomos em grau máximo de espiralização, para que ele consiga, visualizar o cariótipo. É nessa fase, por exemplo, que é possível ver se o indivíduo tem, algum tipo de anomalia, se ele tem cromossomos a mais, cromossomos a menos, tá. Que tem indivíduos que têm, né. A gente tem 46, né, se a gente pensar no ser humano normal. Quem tem, por exemplo, síndrome de Down, tem um cromossomo a mais, então tem 47. Por quê? Porque em cada par, ó, primeiro, segundo, nã 21º, até chegar ao 21º, é tudo um parzinho. Por que par, gente? Escreve aí pra mim. Por que par? Porque aos pares. Um vem do pai, outro vem da mãe, isso aí, João. Eh, Só que em algum momento acontece uma anomalia, um cromossomo a mais. Então, no 21º par, que é o que causa síndrome de Down, ao invés de ter par, vão ter 3, tá bom? Tá quase acabando, o Gustavo. Não vai dar tempo de eu concluir aqui não, mas estamos tocando bonde. Vão ter 3. Tá? Aí fala que é trissomia do 21, a gente já falou disso. É nessa fase que a gente consegue ver isso. Se o cariótipo do indivíduo, se o indivíduo ele tem um cromossomo a mais, tem cromossomo a menos, ok? Metáfase, tudo bem? Fases, pontos da metáfase. Se estiver tudo bem, dá um ok para mim, que aí na próxima